Deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, meu Meia-noite e 35 aqui no Rio de Janeiro, e nós iniciamos essa live aqui ao som de Fred Arraes, Meu Salvador,
Quero dar boa noite a você que está entrando aqui nessa live, a live da Palavra Amiga. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Temos aqui presente conosco nesse momento Vanessa Bessa, Anderson Moreira, Michele Matoso, Márcio Viana. Sejam muito bem-vindos. E é isso aí, né? Um bom início de madrugada para vocês. A live da Palavra Amiga, ela sempre começa à 00h35, segunda, quarta e sexta. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram, como você quiser chamar. Se você tiver pedido de oração e quiser colocar aqui nos comentários, fique à vontade. A gente daqui a pouquinho vai estar ministrando uma palavra amiga, uma breve oração, uma palavra para edificar a sua fé, ministrar seu coração. Você fique à vontade para estar aqui com a gente. E depois da palavra amiga, a gente também faz uma breve oração. Boa noite, Arlene, que está chegando também. Seja muito bem-vinda. Meu resgatador. Sempre muito bom estar aqui com vocês. A palavra amiga aqui na live, ela segue num formato um pouco diferente, uma pegada FM, uma pegada rádio. Então nem sempre talvez eu esteja aqui diretamente olhando para as câmeras, porque a gente tem aqui um estúdiozinho armado, todo preparado para estar aqui com vocês. Mas o mais importante é a gente estar em conexão, a gente está aqui conversando. Eu creio que nesse horário da madrugada existem pessoas trabalhando, pessoas que estão se preparando para o seu dia de trabalho, até mesmo, quem sabe, alguém com insônia e querendo um momento de relax, de descanso, de adoração. Então a gente entra nessa vigília da madrugada, a gente entra nessa primeira hora, então eis-me aqui nessa escala. Obrigada a você que está chegando. Almerinda Policarpo, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Arlene, companheira aí. Arlene pegou nossa primeira live na segunda-feira. Almerinda que está chegando agora. Essa é a live da Palavra Amiga. E acontece segunda, quarta e sexta. 00h35 a gente inicia o nosso bate-papo, a nossa conversa e seguimos. Logo, logo vou estar colocando aqui, apresentando para vocês a nossa reflexão da noite. Fiquem à vontade. Já enviou o aviãozinho? Já convidou o seu amigo que tá de bobeira, ainda não pegou no sono? Já fez o seu cafezinho? Já preparou o seu chá? Vá lá, porque dá tempo. Me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Convido o amigo, chama ele para participar desse momento aqui especial. Pam, pam. Pam, pam.
sem pressa, sem pressa. Relax, relax. E o sonzinho tá gostando? Coloca o joinha, manda o coraçãozinho. Para eu poder saber de você, o que você tá achando. Já já vamos dar início à nossa palavra amiga, reflexão da noite. Para você que nos acompanha aqui ao vivo, saiba também que essa live ela fica disponível no meu canal do YouTube. Ele tá descrito na bio do meu perfil do Instagram. Então, se você quiser acompanhar esse vídeo e outros vídeos, é só acompanhar o meu canal no YouTube. Segue lá. E para lembrar também, para lembrar não, é um recadinho já para vocês. Na próxima quinta-feira, na primeira semana já de novembro, a gente vai estar voltando com a nossa live interativa às quintas-feiras, 10 horas da noite. Essa live ela fez muito sucesso durante esse período de reclusão, do fica em casa, da pandemia, e a gente vai estar retornando com ela, porque afinal de contas tiveram muitos pedidos. É uma live muito animada, com entrevistas, música, e enfim, um momento muito bom, muito bom. Então já fica o recadinho, já coloca na sua agenda. Na próxima quinta-feira, na primeira semana de novembro, a gente está voltando com a live interativa, quinta-feira, 10 da noite. São 00:42 agora aqui no Rio. Já já vamos dar início à nossa palavra amiga. A palavra que vai edificar o seu coração. A minha cachorrinha já foi até dormir. Ela fica aqui no meu pé, mas com essa adoração, essa atmosfera gostosa, tem que descansar. Paz de espírito é o que a gente mais necessita. Meia-noite 45 e a gente vai dar início à nossa palavra amiga. Vamos agora fazer uma leitura
do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a palavra amiga de hoje, o tema é sobre comparação. E nesse capítulo de Lucas, versículo 12, Deus, Jesus, nos adverte para que a gente não ande ansioso por coisa alguma nessa terra. E essa passagem, ela ministrou muito o meu coração, porque ela me fez recordar de uma história que eu vivi alguns anos atrás e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Foi algo realmente muito engraçado que aconteceu comigo. Eu prestava serviço para uma loja e eu gostava demais das pessoas que trabalhavam lá. E havia lá, eram pessoas de mais idades, e havia lá uma senhora que eu me identificava muito com ela, gostava muito de ouvir as conversas dela, os papos dela. E sempre que ela me contava algum fato da vida dela, sempre me soava bem ao ouvido, sempre era tão prazeroso de ouvir, era tão gostoso, e era interessante que ela passava aquela sensação de que a vida dela sempre estava muito bem, muito tranquila, e só de coisas boas ela vivia. E eu sempre prestava atenção naquilo e falava, nossa, como é interessante a vida dela, como parece tão tranquila. E a gente que tem uma vida acelerada, né, e buscando sempre ter um pouco de tranquilidade na vida,
ela me impactava, ela me impactava. Era uma senhora muito interessante porque os filhos já mais velhos, crescidos, casados, um morava e era em Petrópolis, era administrador de um hotel, muito bem sucedido. O outro filho morava nos Estados Unidos e todo ano, no Natal, ela viajava para passar as férias dela com eles e era maravilhoso ela reencontrar os netos. E imagina, né? Estados Unidos, período do Natal, uma cidade lindíssima. Então era sempre aquela história muito floreada, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E era gostoso. E ela tinha também aqui um cachorro que se chamava Belisco. E o cachorro era uma animação só. Ela sempre tinha histórias maravilhosas daquele cachorro para contar. E eu adorava ouvir tudo aquilo. Mas foi interessante que um dia eu estava assim bem cansada mesmo, fisicamente. E é muito natural que quando a gente está assim um pouco esgotado fisicamente, que a gente mentalmente também acaba ficando um pouco cansado. E eu estava trabalhando, já era altas horas da noite, eu estava ali trabalhando e de repente me veio ela na mente. E eu trabalhando ali, cansada, comecei a pensar como a vida dela era tão boa, como ela me fazia parecer a vida dela tão boa, mas tão gostosa, tão tranquila, tão livre de preocupações, tão hollywoodiana, que eu pensava, eu trabalhando ali cansada, mas eu pensava assim, gente, eu queria muito agora ter a vida dela. Juro pra vocês. Eu trabalhando, era altas horas da noite. No dia seguinte eu estaria com ela nessa empresa que eu trabalhava, que eu prestava serviço. E eu tava ali pensando como eu queria ter a vida dela. Mas pelo menos naquele momento que eu tava ali cansada, como eu queria ter a vida dela. E foi interessantíssimo o que aconteceu. No dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, para fazer o atendimento nessa empresa, prestar esse serviço, eu me deparei com uma outra pessoa que eu nunca havia visto na minha vida. Sabe, uma pessoa que, de repente, do nada, tudo na vida desmorona e ela começa a te contar todas as derrotas da vida dela? Gente, eu sentei, arregalei um olho e fiquei só escutando ela dizer: meu Deus, o meu apartamento ele é todo de madeira e deu cupim na casa toda. O meu filho, que morava lá em Petrópolis, Teresópolis, nem me lembro agora ao certo, mas era Serrana o local, perdeu o emprego, tá separado da namorada e veio morar aqui na minha casa. E ainda trouxe o cachorro dele. Amendoim era o nome do cachorro. Não sei o que eu faço, estou atordoada, um monte de coisa acontecendo. E esse ano, ainda para completar, não vou poder tirar férias e ir passar o Natal com os meus netos nos Estados Unidos. A minha vida está um caos, está tudo acontecendo. Gente, eu fiquei tão impactada com aquilo tudo que eu estava escutando, porque de repente ela me deu uma avalanche de problemas que eu só conseguia pensar na minha noite anterior, pensando como eu queria ter a vida dela. E naquele momento, como uma flecha, o Espírito Santo veio e me mostrando assim: você tá vendo? Como as aparências enganam e como cada um tem a sua vida e como cada um tem a sua cruz, a qual pode suportar e carregar. E foi tão impactante aquele dia que eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe como que terminou o meu dia com essa minha amiga de trabalho? Eu sentada com ela, a Bíblia aberta, orando o Salmo 91 com ela, pedindo a Deus que a tranquilizasse sobre todas as coisas que estavam naquele momento tirando a paz dela. Você está vendo isso? E eu, por um momento, comparei a vida dela e por alguns minutos, por conta do meu cansaço,
desejei ter aquela vida que parecia tão maravilhosa. Não é que a vida dela não fosse, era. Ela realmente tinha uma vida maravilhosa, mas eu também tenho uma vida maravilhosa. Dentro das minhas condições, dentro daquilo que Deus tem proporcionado para mim todos os dias, dentro daquilo que eu posso carregar. Jesus disse, se está cansado, troque o seu jugo comigo, pois o meu fardo é leve. Então, se em algum momento eu me vejo cansada, eu não tenho que querer ou desejar a vida do outro que parece tranquila, maravilhosa. Eu tenho que querer e desejar trocar o meu fardo com Jesus. Porque é sempre Ele que vai tomar as nossas dores, é sempre Ele que vai enxugar as nossas lágrimas, é sempre Ele que vai dar o descanso necessário que a gente precisa e nos trazer tudo aquilo que a gente necessita. E nessa passagem que eu li aqui com vocês, de Lucas 12, capítulo 22, o que eu mais gosto de todo esse versículo é quando ele diz: observai os lírios do campo. Não fiam e nem tecem, mas nada lhes falta. Estão belos, estão lindos. E quando necessário são lançados no forno. Eu vou ler para você, para que isso fique bem frisado na sua mente. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ai, só de falar isso aqui já me traz um regozijo na alma. E me faz olhar cada vez mais para a minha vida e desejar comparar ela com Jesus Cristo. Aqui é uma parábola que Jesus está falando à multidão e aos seus discípulos. É um ensinamento. Queira ter uma vida comparada ao reino dos céus. Queira ter uma vida, deseje ter uma vida que seja possível com Jesus de você carregar. O cansaço, ele existe, o desgaste, ele existe e chega pra gente todos os dias, mas todos os dias também chega o regozijo, chega a troca do fardo com Deus todos os dias. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de beber, porque eu sou o pão da vida e eu sou a água, o Espírito que sacia a sua sede todos os dias. Eu espero que essa mensagem possa ministrar algo no seu coração. Foi algo que eu vivenciei e que rapidamente o Espírito Santo me mostrou. E desde esse dia eu nunca mais mesmo, diante de Deus eu falo isso para vocês, eu nunca mais quis comparar a minha vida com a de ninguém, nunca mais desejei, nem por um segundo, ter o gramado mais verde que o do vizinho. Às vezes eu prefiro até o meu gramado alto, ou quem sabe ele meio bagunçado, porque aquele gramado é meu, aquele gramado me pertence, é aquela porção que Deus tem para mim, e eu tenho que me alegrar todos os dias com aquilo que eu tenho. Então, eu desejo que você se alegre com aquilo que você tem hoje, mesmo se for pouco, ou se for muito, não importa. Todos nós temos a medida necessária para uma vida
de fé, de caminhada e de alegria. Eu desejo uma noite abençoada para você, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra amiga de hoje. A reflexão foi sobre comparação e que Jesus esteja sempre no centro da nossa vida. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos que subiu aí, que eu tô vendo. Obrigada, Clécia. Obrigada, Almerinda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Hugo Maia, Monique Fernandes, Arlene e todos vocês que passaram por aqui, que eu pude ver, observar. Que Deus vos abençoe. E que a gente possa continuar aqui esse ministério, esse momento, essa chamada, enquanto assim Deus quiser. Segunda, quarta e sexta, 00:35, é um horário estratégico. Eu estarei aqui trazendo uma palavra amiga, uma palavra de reflexão para você. Amém? Eu vou agora estar orando com você e pedindo a Deus que abençoe a sua noite, que você possa dormir em paz. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Ti porque por mais uma noite o Senhor permitiu essa palavra ser compartilhada. E o Senhor sabe que existem corações necessitados de uma mensagem, de uma palavra de fé, de edificação. E eu também necessito. Então, eu estendo aqui as minhas mãos para todos esses ouvintes que estão aqui. Uno as minhas mãos com a deles, Pai, e clamo aos céus que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nos dar uma vida, Senhor, na medida certa. Uma vida de bonança, uma vida de alegria, uma vida de pão e vinho, que representa alimento, que representa alegria, celeiros fartos, e que possamos, Senhor, nos vestir como os lírios do campo. Porque nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma vestidura como essa. Que Deus nos abençoe, abençoe esta rádio, esta FM, esta live, esta palavra, e que encontre repouso nos corações, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Sexta-feira estamos de volta. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe a noite de vocês, meus queridos. Amém. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Se você desejar ouvir essa mensagem novamente, compartilhar, o link está na bio do meu Instagram. Logo, logo eu vou estar subindo com esse devocional, tá certo? Fiquem com Deus. Uma boa noite de sono para vocês. São 1h03 agora. Fiquem com Deus e até sexta-feira.